Olá! Muito boa noite. Bom, a gente está estreando esse horário hoje. A gente geralmente faz as nossas lives pela manhã e estamos de volta em novo horário. Estou muito feliz que vocês estão entrando. Preparei um conteúdo muito especial para hoje. Como criar conteúdo para atrair clientes. E, gente, atrair o cliente certo, né? Aquele cliente que realmente você gosta de trabalhar, aquele cliente que você gosta de atender. Então, enquanto vocês vão entrando, como de costume, a nossa musiquinha no início. E o que eu preparei para hoje tá muito ligado a... Eu vou colocar o tema aqui daqui a pouco. Mas o que eu preparei hoje tá muito ligado não simplesmente a esse aspecto óbvio de eu tenho que produzir um conteúdo de valor, que eu tenho que gerar valor para o meu cliente, gerar valor para o seguidor, para que ele entenda o que eu faço, entenda o meu trabalho. Isso que a gente vai falar hoje é muito válido, principalmente para quem presta algum serviço. Então, se você é profissional autônomo, liberal, se você é médico, dentista, se você é cabeleireira, se você é massagista, se você é, que mais? Maquiadora, se você é contadora, enfim, tá? Tudo que eu vou falar se aplica para quem vende produtos também, mas é muito, muito válido para quem vende algum serviço, tá? Para você que empreende, para você que presta algum serviço, que vende o seu serviço. Então, antes da gente começar, eu quero que você clique aqui no aviãozinho, aqui, manda para 3 pessoas, convida 3 pessoas, né? Pessoas que você sabe que vão se beneficiar de estar aqui. Então, me ajuda a dividir esse conteúdo com outras profissionais. E pra gente começar, então se você tá anotando, tá? Antes de começar eu quero inclusive avisar vocês, inclusive vocês viram que é o meu cabelo hoje, né? Deu tempo, avisei e tal, fui ali, fiz um babyliss correndo, que a gente não é obrigada a nada, e quis aparecer mais, sei lá, mais arrumada aqui hoje. Mas olha só, pra vocês se programarem, a gente vai fazer as nossas lives, tá? Nesse novo horário. Vai ser às segundas, terças e quintas. Então anota aí, segunda, terça e quinta, às 20 horas, tá? Então já deixa aí salvo no seu despertador, coloca na sua agenda para você se programar. Hoje a gente fez meio, não consegui avisar com muita antecedência, mas a partir de agora a gente já vai deixar esses horários fixos, segunda, terça e quintas, às 8 horas. Tô vendo muita gente entrar, muita gente que participou do nosso desafio de lives lá no início do ano, depois do segundo que a gente fez. Oi, Fê, a Fabi Cunha, minha queridona, tá aqui também. Então vamos lá, se você tá anotando, eu vou começar com o primeiro tópico. Eu vou escrever aqui o tema, vamos ver se eu consigo. Como criar conteúdo que atraia clientes, que é o nosso objetivo aqui no Instagram. Obviamente, se você trabalha com o Instagram, a gente coloca nosso tempo, nossa energia. E uma coisa que eu sempre falo, se você tem um trabalho que ele é bom, se você tem um trabalho digno, honesto, você tem a obrigação de deixar com que as pessoas saibam disso, né? Se você se nega a divulgar o seu trabalho, se você se nega a mostrar para as pessoas aquilo que você faz, aquilo que você sabe, você está negando uma solução para alguém, tá? Então a gente partindo desse pressuposto, com essa mentalidade de que a gente serve o outro quando a gente dá a oportunidade com que ele conheça o que a gente faz, com que ele conheça o seu trabalho, com que ele conheça, a forma com que você executa, você está servindo o seu cliente. Então, vou fechar a nossa música e a gente vai começar.
Peguem papel e caneta, que vocês sabem que eu não sei brincar, né? Então, se eu falo que vai ser uma aula, vai ser uma aula. Anota aí, então, se você tá com as suas anotações, e eu já ensinei isso aqui, a gente assiste live, a gente não assiste live como a gente assiste uma novela, a gente assiste live sempre com papel e caneta. E você vai anotar aí, tópico número 1. Então, passo número 1 para criar conteúdo que atrai clientes. Eu tô com a minha colinha aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, produzir conteúdo de valor. Não tem como falar da gente atrair o nosso cliente se a gente não para e realmente se dedica a produzir conteúdo de valor. E aqui eu quero chamar a atenção para que o conteúdo de valor, ele não é para você, ele necessariamente, e ele não tem que te interessar e simplesmente ser algo que vai falar de você e do quanto você é bom, do como o seu método é incrível. Né? O seu cliente, ele não está interessado na sua história, ele não está interessado no quanto você é incrível, ele quer saber se você resolve o problema dele, ele quer saber, né, os seus seguidores, eles querem saber como que você pode ajudá-los. E partindo desse pressuposto, eu quero que você faça uma lista de quais são as 3 maiores dores do seu cliente. Então pense em quem é o seu cliente, né? Desenhe aí, eu ensino isso, né, nos meus treinamentos, você a desenhar a sua persona, desenhar quem é o seu cliente ideal. E o cliente ideal, cliente ideal é o cliente que você escolhe, tá? Você que decide com qual cliente você quer trabalhar. E a partir daí, você vai desenhar, né? Você vai escrever 3 dores, né? E no marketing, as dores não necessariamente são dores, a pessoa tá com dor. Não sei que você seja fisioterapeuta, médico, nesse caso a dor é a dor mesmo, com essa, ao pé da letra. Mas as dores são os problemas, são os desafios que o seu cliente tem e que você vai produzir conteúdo para resolver aquele problema. Então você precisa se debruçar em produzir conteúdo que realmente solucione aqueles problemas. Então esse tópico número 1, ele é simples, mas muitas vezes o que a gente vê são profissionais que ficam falando muito do seu método, falando muito da sua história e se esquecem de focar no cliente. Então, eu sempre falo disso, né? A produção de conteúdo, ela tem que partir sempre de olhar para o seu seguidor, de olhar para o seu cliente e entender o que ele está precisando. Então, por exemplo, eu vou fazer uma live, eu não faço uma live do nada, né? Então, eu faço uma pesquisa, eu vou vendo os directs de vocês, eu vou vendo a caixinha de perguntas que eu sempre abro e eu vou vendo que algumas dúvidas e algumas perguntas sempre se repetem. Então, com relação a conteúdo, é uma coisa que sempre aparece na caixa de perguntas. E eu falei, gente, vou fazer uma live para ajudar elas a melhorar essa questão do conteúdo, a como parar de perder tempo produzindo conteúdo que às vezes não está trazendo esse cliente que você quer. Então, sempre assim, tá? Vai fazer uma live, vai fazer um post, não é do nada, é partindo de pensar qual que é essa demanda, qual que é esse problema, essa dor que o seu potencial cliente tem. Passo número 2, e aqui é muito importante, e eu venho falando disso nos stories, e eu vejo pouca gente falando sobre isso, eu acho que é algo que eu vou estar falando aqui cada vez mais, que você precisa, na sua postura, mostrar que você sabe do que está falando. Então, principalmente, né, nessa era de vídeos que a gente está nesse momento, em que os vídeos são tão importantes, você precisa se preocupar, é importante que você se preocupe com a sua postura corporal, porque a gente fala não só verbalmente, mas o nosso corpo fala, os nossos gestos falam, a nossa imagem pessoal fala, né? Vocês me vêm falando muito de imagem pessoal, e aqui eu quero trazer isso, né? Essa postura. Então, na hora de gravar o vídeo, como é que tá a sua postura? Na hora de fazer seus stories, na hora de gravar vídeos pro IGTV, na hora de fazer as suas lives. Nath, mas como assim a postura? Como é que eu posso melhorar a postura? Então, por exemplo, eu fiz balé muitos anos, isso me ajudou muito na questão da postura, né? No balé a gente tinha que ficar ali com o ombro e fazer ali os exercícios que eu nem lembro mais os nomes. E eu lembro que ainda tinha que ficar com uma cara, tipo, você tava na ponta do pé ali sentindo muita dor, você tinha que ficar com uma cara de paisagem, como se aquilo fosse a coisa mais fácil do mundo. E no caso da postura, isso me ajudou, acabou me ajudando muito na questão dessa postura. E eu quero que você pense que
quando você vai falar com um cliente, né? E antes disso, antes daquela pessoa se tornar seu cliente, se é seu seguidor e seu seguidor tá ali, e ele tá ali para te ouvir, porque ele quer saber como que você pode ajudá-lo, como que você resolve o problema dele, porque é uma área que ele precisa de você, ele precisa da ajuda, e ele confia em você. Só que se de alguma forma a sua postura, ela não transmite autoconfiança, essa primeira impressão vai ser afetada. E a primeira impressão é a que fica. Então eu vou te dar um exemplo. Se você vai, por exemplo, comprar uma viagem, e a pessoa que tá ali na agência te mostrando a viagem, quando você senta, ela tá com a postura encolhida, ela tá aqui meio, sabe, olhando assim para baixo, e ela fala muito baixo, e ela não olha você nos olhos, ela desvia o olhar, mesmo que esse cliente ele não tenha às vezes esse conhecimento técnico para entender isso que a gente está falando, da questão da postura, no subconsciente ele vai perceber uma coisa meio que vem de dentro, psicologicamente. Ele vai olhar e ele pode ficar com essa impressão, com essa percepção de que você não tem segurança no que você está falando, de que você não domina aquele assunto. Então, olha que coisa, né? Às vezes por conta de ou um dia ruim, né? Às vezes uma fase ruim que você pode estar passando, e aí isso você traz para o seu corpo. Então, quando a gente de repente está num dia que a gente, né, nós mulheres que a gente tem TPM, a gente tem essas oscilações de humor, às vezes a gente não tá num dia tão legal e a gente aparece nos stories parecendo que tá morrendo. Ou aparece na live e falando assim, e aí olha para baixo, e aí aqui a postura tá encurvada, e aí você mal olha para a tela, você fica ali desviando o olhar. Ah, Nath, mas eu tô começando. E eu sempre falo isso, né? Eu sou a maior incentivadora de vocês começarem do jeito que vocês estão. Começarem do jeito que vocês conseguem. Ah, eu ainda não domino o vídeo. Faz sem dominar. Vai comer. Ah, eu tenho medo de live. Vai com medo mesmo. Mas a gente tá aqui, eu tô aqui para pegar na mão de vocês e ajudar vocês a irem evoluindo. Então, é algo que você precisa começar a observar. Então, assiste depois as suas lives. Dá uma olhada, como é que tá a sua postura? Né? Quando você tá falando com alguém, por exemplo, chegou um cliente, enquanto ele tá falando com você, para e pensa, deixa eu ver se meu ombro tá encaixado ou se eu tô meio assim. Deixa eu ver se meu olhar tá meio baixo, se eu tô desviando ou se eu preciso, entende? Então, certa vez eu vi o Caio Carneiro numa entrevista e aí alguém falou pra ele assim, nossa, Caio, como que você é uma pessoa tão agradável, você é uma pessoa que é bom de estar perto e tal. Eu não lembro se foi exatamente com essas palavras, mas eu lembro que ele respondeu assim, é porque eu tenho muita consciência da minha expressão corporal. Ele falou algo nesse sentido, né? Então, e eu nunca me esqueci disso. Deve ter mais de um ano que eu vi ele dando essa entrevista e me chamou muita atenção, porque isso não tem a ver com perder a sua espontaneidade. Então não tem a ver, mas eu vou ficar me analisando, mas eu vou ficar prestando atenção como que eu tô me portando? Sim, mas isso não vai interferir, isso não vai mudar a sua essência, isso não vai mudar quem você é. Na verdade, o que você tá fazendo eu sou uma pessoa autoconfiante, eu sei o quanto eu faço o meu trabalho bem, eu domino esse assunto. Então, peraí, corpo, vamos alinhar aqui, você precisa comunicar isso também. Né? A autoconfiança não é só falar, é quais os sinais que eu estou emitindo enquanto eu estou falando. Então, se o cliente chegou, está na sua frente, você está atendendo o cliente, como é que tá a sua expressão? Enquanto ele está falando com você, será que você está meio, tipo, com a cara fechada demais, assim? E ele tá, tipo, olhando assim, nossa, essa pessoa, não sei se eu fico com a cara desse cara aqui, desse profissional. Ou você tá com uma postura mais aberta, o seu olhar, a sua expressão é de abertura para fazer aquela pessoa se sentir bem, é de hospitalidade. Então, gente, tudo isso, né, tanto ali tanto ali na vida real ali que você tá atendendo o seu cliente, você tem que se atentar para essa expressão, como nos vídeos. Então, quando eu for produzir conteúdo para o Instagram, qual que é a imagem que você quer que seu cliente tenha? Porque você tem que olhar para aqueles seguidores ali como potenciais clientes, como potenciais pessoas, né, que vão consumir o que você vende. Seja o seu serviço, contratar o seu serviço, todos nós somos vendedores. Então, seja vender o seu serviço, seja contratar, seja comprar o seu produto. Então, isso tanto faz.
Você percebe que quando a gente vai numa loja vamos pensar, a gente vai comprar uma roupa e a gente entra e a gente não foi com a cara da vendedora, a vendedora fez uma cara, né, tipo, parece que não fez muita questão. A gente, mesmo que tenha gostado da loja, a gente dá um jeito de se mandar ou vai para outra vendedora. E tem aquela loja que às vezes você fala, nossa, eu amo ir naquela loja por causa da vendedora. Então, da mesma forma, a gente tem que se preocupar, né, na hora de produzir esse conteúdo, como é que tá meu tom de voz? Né? A gente tá quando a gente fala de internet, a gente tá disputando a atenção das pessoas. Ai, Nath, não fala isso. Não, mas é isso mesmo. E você não concorre, né? Você não concorre apenas com aquele profissional que faz a mesma coisa que você, com seus pares. Então, se você é dentista, você não está disputando a atenção dos seus clientes apenas com outros dentistas, mas na verdade a gente está disputando a atenção com todo mundo que está no Instagram. Então, enquanto a gente está fazendo essa live aqui, tem várias outras lives acontecendo. Enquanto você está fazendo um IGTV e você está postando, tem várias outras pessoas postando também. Como é que eu vou chamar a atenção do meu cliente, né, do meu potencial cliente ali no vídeo, se eu começo meu vídeo assim, falando baixo, com cara, sabe, de que eu não acredito em mim, derrotada, sabe assim, querendo esconder, ou falando muito baixo, e eu falo muito sobre isso, cuidado na hora de falar, gravar vídeo, você precisa modular a voz, você precisa com a mesma empolgação, e eu imagino que você trabalha com uma coisa que você ama, você tem que transmitir essa empolgação. Por exemplo, eu amo o que eu faço. Imagina eu chegar aqui na live e falar assim, bom, gente, hoje a gente vai falar, né, sobre como produzir conteúdo para atrair o cliente que você quer. Então é importante que você cuide da sua postura, que você realmente... Não dá, não é mesmo? Ai, Nath, mas então eu vou deixar de ser quem eu sou. Vocês ficam rindo aqui, mas gente, é muito verdade isso. Porque muita gente fala assim, mas eu não quero perder a minha essência, eu não quero deixar de ser quem eu sou. Gente, e a gente precisa compreender que não tem nada a ver com a essência, nada a ver. Porque senão você perde a sua essência dependendo do lugar que você tá, se for assim. Porque imagina comigo, se você fez uma faculdade, no final você precisou apresentar o TCC, você precisou apresentar a monografia. Como é que você foi vestida? Como é que você olhou ali? Como é que você falou? Como é que você deu boa noite para a mesa ali que estava ali para te avaliar? Ou você chegou e falou assim, e aí galera, beleza? Tudo bom? E aí, vamos comer um churrasco mais tarde? Pera aí um pouquinho que eu vou atender o telefone. Não é tão informal assim. Você não fica mais... Agora, quando você tá com as suas amigas, você tá na casa das suas melhores amigas, você tá com as suas amigas de infância para assistir um filme numa sexta-feira à noite. Como é que você fica lá? Você se comporta de outro jeito. Você fica mais solta, aí você fala, né, umas besteiras, grita e fala alto e aquela coisa. E quando você tá jantando na casa da sua sogra, como que você fala? Como é que você fica lá com a sua sogra? Você fica lá igual quando você tá com suas amigas? Então percebe que a gente vai se adaptando, dependendo do contexto e do ambiente, a gente se adapta. Na vida você é assim, eu sou assim. Então na internet é importante que se a gente quiser performar, se a gente quiser que os nossos posts, eles realmente toquem e eles atraiam clientes e clientes certos, o cliente que você gosta de atender, você precisa entender que tem algumas coisas que você vai precisar evoluir, você vai precisar melhorar. Então, essa mentalidade de, eu vou ser como eu sou, isso não cabe aqui, né? Então, a gente precisa entender que nas redes sociais, a gente tem que impostar a voz, a gente tem que modular a voz para não ficar cansativo. De vez em quando eu faço umas graças que começa a pôr a mão para cima, para o lado, põe uma música para começar, para não ficar mais do mesmo, para não ficar cansativo, tá? Então, esse passo número 2 é extremamente importante, né, que tem a ver com a sua postura, né? E aqui a postura também eu vou incluir a linguagem não verbal como um todo, a sua imagem pessoal, né? Não é o nosso objetivo aqui dessa aula de hoje falar de imagem pessoal, a gente vai ter uma aula só para falar disso, e aí eu vou descascar a cebola, as cascas ali com você, mas eu quero deixar isso assim, com você hoje, é a parte da postura mesmo. Cuidar da sua postura. Na hora que você, por exemplo, sentou para gravar uma live, observa, se olha mesmo, sabe? Se você não tá assim, sentou para atender um cliente, ou se você tá em pé, eu particularmente acho mais fácil gravar lives e fazer vídeos se eu estiver em pé, eu acho que para todo mundo.
Uma coisa que ajuda muito na postura, salto alto, né? Não é à toa que o salto, ele dá essa coisa. Nós mulheres, a gente sabe, a gente coloca o salto, a gente automaticamente tem que melhorar a postura para dar conta de se equilibrar ali. Então, tudo isso são elementos que vão ajudar você a passar essa autoconfiança, a passar, né, que você é uma pessoa que domina o que você está falando, tá? Então, vamos lá. Agora, passo número 3. Vocês estão anotando aí? Eu tô vendo que tem homem também. Olá, Henrique, boa noite, seja bem-vindo. Então vamos lá. Passo número 3. E talvez, eu acho que esse é o mais importante. Eu acho não, esse é o mais importante. Para mim, esse é o mais importante. O passo número 3 para você criar um conteúdo que atrai clientes é ter autoralidade. Então, o que é ter autoralidade? É você ser capaz de criar um conteúdo autoral, um conteúdo que é seu, um conteúdo que as pessoas elas batem o olho ali e falam assim, nossa, foi a Jana que fez esse post, nossa, foi a Isa Mariotto que fez esse post aqui, eu tô lendo aqui a cara da Isa, é o jeito que a Johanna fala. Então, ter autoralidade está muito ligado a você se esforçar para ser quem você é. E por que eu falo se esforçar? Porque ao longo da nossa vida, a gente vai sendo colocado dentro de uma caixinha e tem que ser desse jeito. E se você fez essa faculdade, você fez essa, você não pode escolher outra mais. Se você é tímido, então você não grava vídeo. Tímido não grava vídeo. Se você é extrovertido, então você também tá muito expansivo, também não funciona, que tem gente que não gosta de gente expansiva. E a gente começa a se colocar um monte de regras e, de repente, a gente começa a olhar demais, muitas vezes. Então, muitas pessoas começam a olhar demais, deixa eu ver o que o outro tá fazendo. Deixa eu ver o que a referência na minha área tá fazendo. Deixa eu ver o que o meu concorrente tá fazendo. Você começa a olhar tanto que quando vai ver, o seu conteúdo é mais do mesmo. O seu conteúdo é uma cópia, é uma réplica exata do que já tem por aí. E aí você gasta um tempo, você fala, nossa, Nath, mas eu gastei tanto tempo para fazer esse post e as pessoas não engajam. Alguém já passou por isso? Fez aquele post que você falou assim, não, esse post aqui tem para ninguém. Porque eu demorei aqui 1 hora, sentei aqui 1 hora para fazer essa legenda, isso aqui ficou incrível. E aí você se frustra. Você fala, gente, mas o que aconteceu? Né? As pessoas não estão gostando do meu conteúdo. Eu acho que isso aqui é culpa do algoritmo. Bem que me falaram que o problema é o algoritmo. Esse algoritmo ele não entrega. Às vezes não é culpa do algoritmo, não. Às vezes é seu conteúdo que não tá legal. E às vezes seu conteúdo não tá legal. Não é porque não tem legenda, tem gente falando, tem que escrever muito, tem que encher a legenda e tal. Mas às vezes é porque tá faltando você colocar referências suas. E quando a gente fala de autoralidade, é importante a gente entender que a gente pode aprender com outras pessoas, mas, cara, você tem que colocar elementos que você tem, que só você tem. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Se eu for falar de branding pessoal, eu não sei falar de branding sem falar de propósito. Então eu lembro que quando eu comecei a falar de branding lá em 2018, eu não via ninguém falando de branding e propósito. Era uma coisa ou outra. Só que eu já vinha nessa busca por autoconhecimento, eu já estudo, né, sobre desenvolvimento pessoal, já vai fazer 10 anos. E aí eu pensava, quando eu fui estudar branding pessoal, que eu fui fazer os cursos, que eu fui aprender, que eu fui ler os livros, eu falei, cara, faz todo sentido. A pessoa ela entendeu o que ela veio fazer na Terra, ela conseguir comunicar isso, ela vai se diferenciar. E aí eu criei o meu método. Então, percebe que quando você pega referências que você já tem, de coisas que você já viveu, você já experienciou, você já estudou, você já faz de outro jeito e você junta aquilo fica, a gente cria algo que é só nosso. A gente cria algo que é autoral, que não é mais do mesmo. E aqui, como eu falei pra vocês, esse é o 3º passo, e eu acho, não, eu não gosto de falar eu acho. Ele é o mais importante. E ele é o mais desafiador. Ser autoral nos dias de hoje requer muita coragem.
né? Eu escuto, às vezes, de algumas alunas, e elas falam assim: ai, Nath, às vezes eu não sei se esse jeito que eu tô ensinando, que eu tô gravando vídeo, que eu tô falando do meu conteúdo, tá certo. Às vezes eu sinto que eu não tô falando igual fulano, igual ciclano, mas eu também não me identifico com aquele jeito, e parece que eu ainda não sou autoridade suficiente para falar desse assunto. Por quê? Porque a pessoa tá olhando tanto pro lado, e ela olha para aquelas pessoas que são referências na área, e ela acha que para chegar onde aquelas pessoas chegaram, tem que falar daquele jeito, tem que fazer daquele jeito. Então, se o fulano fala de uma forma mais engraçada, eu tenho que ser engraçado. Se o outro fala de uma forma mais direta, mais firme, então eu tenho que ser daquele jeito. Quando, na verdade, que jeito que você é. Que jeito que você gosta de ser. Que experiências que você já viveu. Como é que você pode pegar o seu conhecimento técnico, aquilo que você faz, misturar com as experiências que você já viveu, com as suas habilidades e os seus dons, e transformar isso em algo único. Então, de repente, você consegue... Eu vou dar um exemplo assim, que é uma coisa... Eu gosto de dar exemplo porque eu acho que fica mais fácil. Então, vamos pensar. Você é dentista. E aí você é dentista, e o que dentista gosta de fazer? Postar foto de dente no feed. Eu tenho agonia, não vou mentir, né? Quem é meu aluno sabe. E postou, e se você faz canal e você posta foto do canal, meu Deus, cai uma lágrima do meu olho. Né? Por quê? Eu tenho que postar foto de dente, eu tenho que mostrar meu conhecimento. Quando, na verdade, quando a gente fala de ter autoralidade, você é dentista, mas você canta nas horas vagas, você toca instrumentos musicais. Então, por que não misturar um pouco desses universos? Por que não trazer esses hobbies que você tem também? Por que não misturar? Vamos pensar que você é uma pessoa espiritualizada, você gosta desses assuntos. Por que não trazer isso? Você é uma pessoa que é muito fitness, você é muito saudável, né? Eu tenho uma aluna que ela é médica e, cara, ela é muito fitness. E é uma coisa muito massa, porque ela não teria tempo para ser fitness. O que ela faz é muito difícil, que é a Érica. Eu nem sei se ela tá aqui. E eu falei isso pra ela, eu falei: Érica, você tem que trazer isso, tem que mostrar. Ela: Natasha, as pessoas ficam me perguntando, mas acho que eu não quero falar disso, porque eu quero que as pessoas lembrem de mim só por causa da minha especialidade, tal. Ela é gastro. E eu falei: então, mas não é uma coisa que você ama? Você não gosta de comer saudável? Ela faz as marmitinhas, ela tem tudo planejado, e aí ela leva as marmitas, ela trabalha muito, mas ela consegue fazer os treinos e tal. E isso é uma coisa que as pessoas admiram e perguntam pra ela. Aí ela ficava antes assim: não sei se eu quero falar disso, será? Eu falei: cara, lógico que você vai falar. Porque é justamente isso que te diferencia de outra médica gastro. Não apenas isso, mas isso é um dos elementos. Porque senão o que acontece? Vamos pegar os médicos, a categoria médicas, médicos, médicas. Aí vamos pegar a categoria de gastros, né, que falam só de estômago, gastroenterologista. O que é o padrão? Você vai entrar lá e vai estar falando o quê? De refluxo, de gastrite, de... como é que é aquela? Tem uma outra também que é muito comum. Enfim, essas doenças gastrointestinais, né? E aí, se você é o profissional que só fala de doença, de tratamento, se você é esse médico que só fala disso, quando eu entro no seu perfil, aí eu entro no de uma outra médica que também é gastro, e ela só fala disso, e eu entro... como é que eu vou saber? Parece que é mais do mesmo. Eu não sei nem diferenciar qual que eu... Porque, nossa, é tudo igual. Isso acontece muito, né, na área da arquitetura, do design da arquitetura. É muito comum que os profissionais, eles postem os projetos. E aí ele acha que ele postar o projeto, ele vai fazer do seu feed o portfólio, tá suficiente. E você entra, por exemplo, no Instagram do profissional, do arquiteto, do design de interiores... E aí você entra, você começa a subir, não tem a cara dele ali, é só projeto. Aí você fala: mais projeto. Aí, tipo, não tem nada. Às vezes aparece uma foto ali depois de umas 500, aparece ele ali, uma foto. Mas você não sabe o que ele faz, você não sabe se ele tem família, você não sabe os hobbies, você não sabe a visão de mundo. E aí, o que acontece aqui? Quando você tem autoralidade, quando você tem coragem de falar daquilo que você gosta, daquilo que você acredita, acontece uma mágica, que é você polariza.
Algumas pessoas vão te amar por quem você é e algumas pessoas vão te odiar por quem você é. Olha que coisa incrível. Só que o que acontece? Se você estava no último desafio de lives, eu falei isso. Eu não tô aqui para te agradar. Ah, mas eu não gosto do jeito que você fala, Nath. Sinto muito. Eu não estou aqui para te agradar. Assim como você tem que ter essa mentalidade. Você não tá aqui nas redes sociais para agradar alguém. Você tá aqui para ser exatamente aquela pessoa que o Criador te criou. Então, se ele colocou em você uma personalidade, mostra essa personalidade. Se ele colocou em você características, dons, se você tem, se você acredita em algumas coisas e você fica com muito medo, mas se eu falar isso, as pessoas vão me rotular, ou tem gente que não vai gostar porque pode ser polêmico, você vai ser sempre aquele picolé de baunilha, que é aquele picolé que é assim, o picolé de baunilha, né, o sorvete de baunilha, é aquele que todo mundo toma, né? Pode pôr. Mas você não vê ninguém falando assim, meu sorvete, meu picolé preferido é do sabor de baunilha. Percebe? Então, não queira ser o sorvete de baunilha. Melhor você ser o sorvete de pitaia, que é mais exótico, que não é todo mundo que gosta, mas quem gosta, gosta e bate no peito e fala, eu gosto. Então, da mesma forma que tem gente que não me suporta, que fala, nossa, esses dias uma cliente chegou pra mim e falou assim, Nath, eu indiquei suas lives para uma amiga e aí ela falou assim, não suporta, ela fica falando de religião, não dou conta, não tem paciência. E aí olha que louco, do mesmo jeito que essa pessoa não me suporta, outras pessoas se atraem porque eu falo da minha fé, porque eu falo daquilo que eu acredito. E não é que você tem que falar da sua fé ou deixar de falar, você tem que falar do que é importante para você. Você tem que falar daquilo que seu coração vibra, daquilo que seu olho chega de brilhar. Então, para de preocupar com o que o outro vai pensar. Para de preocupar se você está agradando todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. E você não vai agradar todo mundo nem se você ficar tentando. Então, já que não vai, já que eu não vou, já que você não vai, vamos parar de agradar todo mundo e vamos falar daquilo que está ardendo no nosso coração. Vamos falar daquilo que realmente a gente acredita, daquilo que a gente crê que vai fazer diferença no mundo, né? Então, eu me lembro que quando eu comecei no Instagram, em 2013, eu voltei para Jesus em 2014, e eu falo isso abertamente, né? Então, eu fiquei desviada há muito tempo, e aí eu voltei em 2014. E eu falava, não é que eu não falava, mas eu não falava abertamente como eu falo hoje, porque eu pensava, nossa, sei lá, eu posso perder parcerias, né? Então, eu tinha parcerias com marcas grandes, marcas muito conhecidas, e eu pensava, não, as pessoas falam que certos assuntos a gente não fala, política a gente não pode se posicionar, sobre esses assuntos assim mais, né, delicados, é melhor não se posicionar. Então, era isso que as pessoas falavam pra mim. Olha, Nath, cuidado com o que você fala, suas opiniões podem ter muito impacto, muito peso e tal. Aí eu ficava naquela, mas parece que é isso que eu queria falar, e não pode falar. Aí até que eu falei assim, você quer saber? Se a marca quiser cortar a parceria comigo porque eu tô falando do que eu acredito, é eu que não quero fazer parceria com a marca. Se uma pessoa assiste o meu vídeo e não gosta, eu não gosto de você porque você falou isso, eu não concordo. Então ok, eu não quero essa pessoa para ser meu cliente. Eu não quero atrair essa cliente. Essa não é a minha cliente. E tá tudo bem, não tem o certo e errado. Tem o cliente que eu quero atender. E se essa pessoa não consegue ouvir o que eu falo porque ela não concorda com tudo, então eu não quero atender essa pessoa. Gente, e é simples assim. Parece radical, mas é simples. É muito simples. É você quem escolhe o seu cliente com base no posicionamento que você adota. E, inclusive, quando você decide, né, que você tem a coragem de ser autoral, automaticamente você polariza. E aí, aquele cliente que, né, aquele seguidor que ele te admira e ele se identifica com você, porque ele acredita em coisas que você também acredita e ele se inspira em você, ele quer ser seu cliente. E não é o cliente que vai chegar pedindo desconto, que vai chegar querendo barganhar, fazer leilão de preços. Então, muitas vezes, né, o cliente chega pra mim, é porque as pessoas chegam, mas ficam pedindo desconto e eu acabo dando desconto. Mas, cara, você tá se ocupando, você tá se dedicando em produzir esse conteúdo que vai separar ali o trigo do joio? Você tá se dedicando em produzir um conteúdo que realmente filtra as pessoas e que quem não é seu cliente vá
ele vá com Deus, seja feliz. E as pessoas que se identificam com o seu conteúdo, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de ser, com a sua personalidade, com as coisas que você também acredita, elas ficam e elas se tornam clientes. Então você percebe como faz todo sentido? Agora, é fácil? Não é. E talvez seja o meu maior desafio aqui nas redes sociais, né? Quando eu me propus a ajudar pessoas a se posicionarem aqui nas redes sociais, era muito mais do que dizer, olha, posta isso, não posta isso, esse videozinho aqui você edita assim, usa esse aplicativo aqui para esse filtro, né? Era muito mais do que isso. Eu sempre quis, o que queimava no meu coração sempre foi ajudar as pessoas a terem coragem. Eu acho que essa é a palavra. Ter coragem de ser quem elas nasceram para ser. E eu sei que é muito difícil, é muito desafiador, né? Quando você entra, que já é desafiador você falar aqui uma coisa que é muito normal. Falar ainda alguma coisa que pode gerar é mais desafiador ainda. Mas quando você paga esse preço, né, de você ser quem você é e falar o que você acredita, isso tem consequências boas, né? Isso tem impactos de você atrai pessoas mais fiéis. Você atrai, por exemplo, eu tenho pessoas que uma fala lá, eu não suporto aquela Natasha, a outra defende, elas falam, Natasha, perto de mim ninguém fala mal de você não, aqui perto de mim não fala. Então elas me defendem porque elas se identificam com essa minha coragem, com essa minha autenticidade, com esse meu desejo de ser muito sincera, de ser muito transparente, de falar o que eu acredito e o que eu não acredito eu não falo, ou eu não vou fazer aqui, sabe, ficar, não, tá tudo certo, tudo é... Não, eu não acho que tá tudo certo, eu não acho que tudo é lindo, e o que eu achar que não é lindo, eu vou falar o que não é lindo. Então, você acaba atraindo esse cliente, que é um cliente que ele se identifica com os seus valores, né? Ele se identifica com os valores da Fernanda, da Marcele, da Vanessa. Ele se identifica com a sua forma de enxergar o mundo. Ele se identifica com os seus princípios. Ele se identifica com as suas ações, né? E não tem nada mais poderoso que isso. Então, gente, é melhor ter poucos e bons do que querer ficar querendo agradar todo mundo, tá? Então, passo número 3, autoralidade. Agora vamos passar para o quarto, que eu acho que esse... Eu acho que o outro era mais importante, mas esse aqui também quase ninguém fala e é uma coisa que às vezes a gente não para pensar. Como que eu produzo conteúdo que atrai cliente? Se eu já estou fazendo meu conteúdo, colocando valor, eu estou colocando muita informação, eu estou entregando o que eu sei, Nath, mesmo assim as pessoas não estão interagindo, meu seguidor não responde minhas enquetes, meu seguidor não comenta no meu post, eu faço pergunta e ninguém responde, o que eu estou fazendo de errado? Pode ser o número 4, que é falar com as emoções do seu cliente. Conversar com o sistema límbico do seu seguidor. Às vezes a gente é muito técnico e aí a gente, né, faz um conteúdo. E eu vou pegar aqui uma categoria específica que eu amo atender e que, assim, quase sempre acontece. Que são médicas e médicos. Profissionais da saúde de modo geral, tá? Mas o que acontece? Quando a gente entra num perfil de um médico, de uma médica, que não é minha aluna, meu aluno, é comum que eu entro ali no post e aí tá assim. Se a pessoa, ela é... Vamos pegar, por exemplo. Se a pessoa, ela é cardiologista. Aí eu entro, aí tá lá no post assim. Hoje vamos falar das principais causas de doenças cardiovasculares. Todos nós sabemos que no Brasil é muito comum essas doenças cardiovasculares e que podem ser arritmias e que podem ser lesões causadas pelo infarto do miocárdio, que se dá por uma ausência de circulação correta na parede do vaso sanguíneo. Aí você começa a ler aquele post, você não tá entendendo nada. Você que não é da área, você se sente o quê? Você se sente burro. Ninguém gosta de se sentir burro. Então você começa a ler aquele post, você não tá entendendo nada, você sai. Você não vai ler até o final. E aí é muito comum um profissional da área da saúde, se você é profissional da área da saúde, não faça isso. Parece que a pessoa tá dando uma aula para pós-graduação.
Tipo, só ela que tá entendendo aquilo que ela escreveu. Se você não é da área, tipo, o que é isso aqui? E por que isso? Porque a maioria se preocupa demais com o colega, né? Com o outro cardiologista. Ai, será que eu tô parecendo que eu sei o que eu tô falando? Ai, será que eu tô falando besteira? Ai, será que meus concorrentes estão aprovando o jeito que eu tô falando desse assunto? E você começa a falar com uma linguagem muito técnica, muito tecnicista, muito medicase, muito advocase, muito denticase, arquitetês, né? O tal do arquiteto gosta de falar lá aquelas, como é que fala? Aqueles programas que eles usam para renderizar. Aí começa a falar daqueles programas, você não tá entendendo nada. Eu falo, calma, o que é isso que você falou? Não tô entendendo, como chama, por que, né? Onde que... E aí, da mesma forma, o advogado, né, lê aqueles livros na faculdade, todo mundo fala, eu, se você não sabe, eu venho dessa carreira acadêmica. Então, de 2012 para 2013, me formei em Direito. E, gente, eu me lembro nas audiências. Eu chegava, era assim. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor. Cumprimentando o advogado da outra parte. Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde. Bom, excelência, meu cliente, ele tá pleiteando super formal, um linguajar, e faz parte ali. Então é uma coisa, a gente sabe que para o advogado é importante dominar essa retórica, e na hora da audiência, de alguma forma isso funciona, e a gente fala, e a gente, né, impacta o outro lado e tal. Agora, na internet não dá para falar desse jeito. Na internet você tem que falar como se tivesse na sua frente. Sabe quando chega um cliente na sua frente, ou um paciente super simples, e o seu João, que ele não sabe ler nem escrever, então ele é super simples, ele estudou até a quinta série, depois ele não estudou mais, você tem que explicar, e você explica de um jeito super acessível. É assim, na internet é assim. Na internet, se você quiser ser o bonzão que fala difícil, que fala muito assim, vai passar vergonha, as pessoas não se conectam. Então, a linguagem da internet é uma linguagem mais coloquial, é uma linguagem mais fluida, é uma linguagem como se eu estivesse conversando com uma amiga. Como se eu estivesse no telefone. Oi, amiga, tudo bem? E aí, me conta as novidades, não é? Oi, amiga, tudo bem? E aí, como estão as coisas? Me conte as novidades. Entendi, ok. Ah, não acredito. Você voltou com... Ah, não. Então, às vezes a gente não sabe adaptar as linguagens para cada momento. Na internet não dá para ser aquela pessoa que está dando uma aula, tá? Então, fiquem presentes para isso. Vocês precisam falar com o sistema límbico, né? O cérebro tem várias regiões e o sistema límbico é o responsável pelas emoções, né? E se você já estudou isso, você sabe que a gente compra baseado no nosso emocional e a gente usa o nosso lado racional só para poder validar aquilo que a gente comprou ou aquele serviço que a gente contratou. Então, aprenda, desenvolva a arte na hora de se comunicar a falar com as emoções. Natasha, mas como que eu faço isso? Você falou que eu tenho que falar com as emoções, mas dá um exemplo para ser mais claro. Então, vamos lá. Se você, por exemplo, vai abrir os stories e aí você vai falar, vamos lá, você é médica e você é cardiologista. E aí você vai falar que você quer falar com as emoções do seu paciente também, né? Ou você é dentista, sei lá, tanto faz. Isso serve para qualquer área, arquiteto, contador, fisioterapeuta, qualquer coisa. Você quer falar com as emoções do seu cliente? Uma das formas é você contar uma história. Então você pode contar uma história sua, você pode contar uma história de um cliente, você pode contar uma história de outra pessoa, alguma história que está acontecendo no mundo e trazer e contextualizar com o seu trabalho, né? Você pode, a forma como você fala, os seus olhos, se os seus olhos brilham enquanto você está falando, né? Eu falo que a nossa voz, eu lembro quando eu fui dar as minhas primeiras palestras, era a mesma coisa, assim, não oscilava. Com o passar do tempo, né, com o treino, a gente vai adquirindo essa habilidade. Então eu consigo pausar a minha voz e fazer um silêncio no momento que eu quero. Percebe? Ou eu consigo acelerar a voz e subir um pouco para levar as pessoas comigo. Então qualquer palestra que você for minha, eu vou começar contando uma história. Geralmente essa história é da minha vida, alguma coisa que eu já vivi,
Algo que eu não tô inventando, né? Não li num livro, eu li num livro que... Não, é algo que eu vivi. E a nossa história tem muito esse poder, né? A nossa história, não tem como as pessoas concordarem ou discordarem da sua história. Você concorda? Ô Maia, eu não concordo. Não concordo com isso que você passou. Ô Jana, não concordo, não. É sua história, é sua história. Seu seguidor, ele não tem como... eu não concordo, eu desconcordo. Não tem jeito. Então, é muito poderoso isso. Você contar a sua história e você saber contar a sua história, não simplesmente ficar contando, mas tem um exercício que ele é muito interessante, que você precisa desenvolver a habilidade de contar a sua história em 2 minutos. Então, isso faz com que não dá pra você contar desde, olha, gente, quando eu nasci, minha mãe falou que tava chovendo, e aí ela tava com a roupa vermelha, aí meu pai levou ela pro hospital, daí foi um parto, durou 4 horas. Você tá ainda lá, você gastou, sei lá, 2 minutos, você contou, você nem nasceu. Então, é a arte de você desenvolver, identificar quais elementos, quais momentos da sua história, quais situações da sua história são interessantes para prender a atenção das pessoas. Natasha, mas eu não sei fazer isso, eu não sei o que as pessoas acham interessante. Aliás, eu nem acho que a minha história é interessante. Como é que você faz isso? Treinando. Então você vai falar, você vai contar a sua história e você vai perceber o feedback das pessoas. Então eu tenho certeza, vou pegar a Dani aqui, ó. A Dani Lira, ó, isso aqui eu tô falando um monte de coisa, né? Eu tô vendo que tem um monte de médica aqui que estão se deliciando, porque a live tô focando aqui em vocês médicas. Mas vou pegar a Dani aqui. Então, a Dani, eu tenho certeza que tem algumas situações na vida dela que ela já viveu, que quando ela conta pra alguém, em qualquer lugar que ela tá, a pessoa faz, nossa, como você foi forte, ou nossa, que legal isso que você viveu, ou nossa, que difícil isso que você passou, parabéns, você conseguiu superar. Tem situações na nossa vida que a gente já sabe, a gente recebe esse feedback, né? Então, e são coisas que você pode contar para inspirar pessoas. Então, são situações que você conta para inspirar, né? Eu tenho algumas situações que me marcaram muito na minha vida. E eu deixo as pessoas saberem dessas situações. Então, quando eu vou contar a minha história, eu já elenquei algumas situações. Se eu vou dar uma palestra, eu não vou falar da minha história e contar desde lá quando eu nasci. Eu vou pegar momentos cruciais que foram importantes e que façam sentido para que eu converse com esse lado emocional do meu cliente, tá? Então, pensem nisso. Pensem em como vocês podem contar a história de vocês. Pensem como que vocês podem construir a legenda do post para não ficar parecendo que eu tô lendo uma revista científica. Tipo, tá lá, cheio de informação. Mas, gente, se eu quisesse ler uma revista científica, eu vou lá e dou um Google, né? Se você é dermatologista, se eu quiser saber o que é o Botox, e só isso, o que é o Botox, para que serve, quanto tempo dura, eu jogo no Google, sai. Mas eu quero saber, do ponto de vista de você, médica, dermatologista, o que você considera beleza? Você acha bacana todo mundo ficar mexendo na cara inteira e ficar com cara de igual? Você faz algum procedimento? Eu não sei, eu quero saber, eu quero que você se comprometa. Eu quero que você tenha skin in the game. Eu quero que você comente você comente casos de pessoas, você não vai dar os nomes, mas você vai comentar casos de pacientes que você atendeu, que a pessoa chegou chorando e que você, depois do tratamento que você ofereceu, essa pessoa era outra pessoa. Porque daí você vai mexer com a minha emoção. Eu não quero saber, para este olho, 2 ampolas. Aqui tem uma duração de 6 a 1 ano e meio. É muito mais do mesmo, entendeu? E, gente, não tô aqui, eu tô falando muito pros médicos, mas isso em todas as áreas. É muito mais do mesmo. É muito conteúdo igual. E aí, não é que o conteúdo é ruim, o conteúdo ele só não tem força para chegar. Não tem autoralidade. Você não coloca um toque seu. Você não fala com a emoção do seu seguidor, do seu cliente. É só informação técnica. Parece que eu tô assistindo uma aula. Comprei um curso assistindo uma aula. Parece que tô vendo uma revista científica.
E se você vem de uma área acadêmica, né? Se você fez faculdade aí e se você vem de áreas acadêmicas, porque eu vim de uma área acadêmica e eu vim de uma área em que é muito desconfortável, né? Eu como advogada, vindo dessa área acadêmica do direito, é muito desconfortável se expor aqui e colocar esse toque de autoralidade, de falar do que a gente acredita. Eu acredito que para áreas mais criativas, se você é da comunicação, se você é da moda, essas áreas mais criativas eu acho mais fácil, posso estar enganada, mas eu percebo que para os profissionais dessas áreas que são mais de comunicação e de criação, é um pouco mais confortável de colocar esse toque pessoal. Se é de uma área acadêmica, essa pessoa vem de uma faculdade assim, assada, ela gosta de ficar falando igual um robô e tudo igual. Quebrem isso, tá? Então, a maioria dos conteúdos que vemos são muito superficiais. E por que são superficiais? Falta de autoralidade. Às vezes não é falta de estudar. Às vezes a pessoa ela estuda para preparar o conteúdo, mas ela tem medo de colocar a opinião dela. Ela tem medo de ser skin the game. Sabe? Ela tem medo de falar assim, olha, isso aqui é isso aqui. E é aquilo. Se você tem certeza de uma coisa na sua vida, você tem que falar. Eu falo que eu tenho poucas coisas na minha vida que eu tenho certeza. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, é que todos nós temos um propósito. Nós somos criados pelo Criador. Nós temos algo para cumprir aqui na Terra. A gente veio fazer alguma coisa aqui na Terra. Isso está muito ligado com os dons, com as habilidades que Ele colocou na nossa mão, com os talentos que Ele colocou na nossa mão e com a história que a gente carrega, com as experiências que a gente aprendeu. E se eu fico retendo isso pra mim, porque eu tô muito preocupado com o que o outro vai pensar, porque o outro pode falar que eu não gosto do jeito que eu falo, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando meu talento e tô enterrando. Que é a parábola dos talentos. Né? Então, muito dessa superficialidade, claro, tem gente que não sabe nem o que tá falando. Sempre tem. Mas muita gente passa uma imagem de que é superficial, de que o seu conteúdo é superficial, porque você tá olhando muito pro lado, querendo falar igual todo mundo faz. Aí a pessoa lê, nossa, já vi isso aqui antes, já vi isso aqui antes, já vi isso aqui antes, já vi isso aqui antes. Por que muitos de vocês sempre vêm quando essa live, a gente mal divulgou essa live. Por que vocês estão aqui? Porque vocês sabem o que esperar. Vocês sabem que eu não abro aqui a câmera e falo qualquer coisa da minha cabeça. Vocês sabem que eu preparo, e aí eu vou, e eu vejo o que eu posso colocar. Eu me preocupo, tipo, cara, o que realmente pode, o que eu posso ajudar elas a gerar essa transformação? Então, é essa mentalidade que eu quero que vocês tenham. Essa mentalidade de não fazer um post para postar simplesmente. Eu vou fazer uma live, porque a Natasha falou que tem que fazer live, tem que aparecer em vídeo, vou abrir aqui e falar qualquer coisa. Eu vou fazer qualquer... É um trabalho medíocre e você vai ter resultados medíocres. Então, isso aqui que eu tô falando dá trabalho, gente. Mas de verdade, isso aqui é ouro. Esse ponto 3, esse ponto 4 aqui é ouro. Não vejo ninguém falando e é muito, muito importante. Desenvolver a arte de conversar com as emoções dos seus seguidores, dos seus clientes. Agora, número 5, que na verdade eu até antecipei ele um pouco, eu anotei ele aqui, mas ele é o número 5. Falar a língua do cliente. Eu até antecipei ele um pouquinho, quando eu fui falar dei o exemplo lá da médica. Mas falar a língua do cliente. Aqui tem alguns pontos importantes, que quem é seu cliente? Primeira coisa, nem todo mundo é meu cliente ideal, nem todo mundo é, e tá tudo bem. Natasha, mas como é isso? Primeiro, você define qual é o cliente que você quer atender. Né? Se você já participou de algum treinamento, enfim, você sabe que eu sou entusiasta, né, do conceito de que o cliente ideal é o cliente que você escolhe. É o cliente que você desenha e fala, eu quero atender esse cliente aqui porque, por alguma razão, eu me identifico mais com ele, eu gosto mais dele, sei lá. Às vezes você endócrino, se é uma médica endocrinologista, eu já estou pegando as médicas. Se é uma médica endocrinologista e você gosta de atender apenas mulheres mais de 50 anos, 50 mais. Sei lá, você se especializou em atender mulheres que estão entrando na menopausa, alguma coisa assim. Mas por quê? Porque você quis, porque você se identifica, porque você gosta daquela área, né, específica, daquele nicho, subnicho.
Então, é muito de testar, tá, gente? Para quem tá começando, né, em algum mercado, Natasha, eu ainda não tenho certeza. Testa. Você vai testar e você vai sentir, nossa, eu gosto de atender esse tipo de cliente. Uma forma de você descobrir isso é você pensar, todo mundo aqui tem cliente. Pensa num cliente que você tem e que você ama atender. Então, sabe aquela cliente? Eu tenho essa pessoa. Nossa, aquela cliente, gente, eu amo. Eu podia ter mais 50 dessa. Então, essa cliente é a cliente que eu quero atrair. Logo, eu vou desenhar a minha persona e aí eu vou colocar. Então, qual que é o nome, qual que é a idade, quais são os gostos, o que essa minha persona valoriza. Peraí, minha persona, vou dar um exemplo, porque às vezes a gente fala assim, você tem que saber o que o seu cliente valoriza. E parece muito vago. Mas, por exemplo, se a sua persona valoriza a sua formação acadêmica, e você sabe disso, então você tem que falar disso. Natasha, eu me formei na USP, e a minha persona, isso é um ponto muito importante. Então, tatua na testa quase. Mas isso tem que estar ali no seu conteúdo, quando você se apresenta, quando você tem que deixar isso claro. Oi, tudo bem? Sou médica, me formei na USP. Natural, você tem que sair enquanto você está falando. Agora, de repente, a sua persona valoriza, sei lá, você é uma pediatra e você tem filhos. E a sua persona, você descobre que as mães, elas valorizam o fato de você também ter filho. Então, você não está falando coisa que você só aprendeu na faculdade, você está falando de coisas que você aplica na prática com seus filhos. Ou você mostra o que você aplica nos seus filhos. Então, se você é uma pediatra que fala que você, sei lá, alguma coisa da introdução alimentar, que pode começar com tanto tempo, e você mostra você, por exemplo, educando os seus filhos e fazendo daquele jeito, você tem skin in the game, você aplica o que você prega, muitos dos seus clientes que vêm pelo Instagram, eles podem se ligar a isso. Eles olham e falam assim, nossa, eu vou lá naquela médica porque ela não é aquela médica que fica lá, que aprendeu na faculdade e não sabe na vida real. Ela é uma médica que ela sabe o que ela tá falando e ela aplica com o filho dela, ela tem skin in the game. Por exemplo, Natasha, meu cliente valoriza status. Gente, não tem como fugir. Mas eu sou uma pessoa pura, essência e coração. Status. Mas se você quer atrair o público, por exemplo, o público A é um público que está acostumado a ter acesso ao melhor serviço, ao melhor produto, às melhores experiências. Se você quer atrair, por exemplo, o público A, você tem que, de alguma forma, comunicar esses elementos que esse público valoriza. Tá? E aqui, gente, não tem público... Às vezes você tá no público C e tem que ficar no público C e Tamara. Tá? Mas você precisa, pelo menos, ter essa consciência de que o seu público, o seu cliente é você quem escolhe e você precisa aprender a comunicar, a falar a língua dele, né? Aqui eu quis enfatizar a língua mesmo de sinais que você vai falar, mas a língua, né, de não falar uma língua que ele não sabe o que é, se falar mediquês, advoquês e por aí vai, que a gente já falou sobre isso. Bom, a gente vai encerrar por aqui a nossa live e a gente se vê amanhã às 8 da noite. Então essa semana a gente vai se encontrar hoje, amanhã e na quinta-feira às 20 horas e eu vejo vocês. Fui lendo os comentários aqui, mas hoje era muito conteúdo que eu queria passar, então não consegui parar aqui para interagir. Acho que amanhã a gente consegue mais. Mas vocês gostaram do conteúdo? Me deem um feedback, valeu a pena? Vou deixar a live salva, vou deixar assim. Tá? Mandem, eu vou deixar a live salva, marquem 3 pessoas, porque tem conteúdo assim, tem dicas muito de ouro que podem salvar, às vezes, uma amiga, uma pessoa que você ama e que tá um pouco desanimado com o Instagram, não sabe o que tá acontecendo com o engajamento, posta e tá cansado porque não sente resultado, tá? Então, vou deixar salva, marquem 3 pessoas, se puderem, compartilha aqui. Aliás, se puder não, que eu fico com muito se puder não, todo mundo, compartilha. Eu vou postar lá no IGTV agora, vai lá no aviãozinho, manda lá pro seu stories e compartilha, pede as pessoas para assistirem, tá? Vamos divulgar o máximo que a gente puder, me ajudem a chegar no máximo de pessoas
pra gente destravar as pessoas com relação a esse medo de ser autoral e de ser quem elas nasceram pra ser, tá? A gente se vê amanhã às 8 da noite.